Olá pessoal, então vamos continuar, né? A gente já viu, a primeira coisa que a gente tem que saber organizada na cabeça é se a empresa adota o sistema de quê? De inventário periódico ou de inventário permanente que vai mudar ali nas contas que nós vamos fazer os lançamentos, né? Então se você vir aí numa prova, abatimento sobre compras, aqueles aulas, sabe que trata de inventário periódico ali, porque caso contrário seria lançado tudo no estoque, certo? Aí você fala assim, mas como é que é feito? Essas empresas que adotam um sistema de inventário permanente, como é que elas vão saber, né, automaticamente o CMV? Né? Como é que elas sabem o CMV, o custo da mercadoria dela? Porque após cada venda elas vão, né, já saber o CMV para dar baixa naquele estoque. Aí que tá, pessoal. Essas empresas que adotam o sistema de inventário permanente, elas utilizam fichas de estoque. Elas vão utilizar ficha de estoque e com essas fichas de estoque elas vão dando baixa e automaticamente elas vão, né, sabendo quanto custou aquelas mercadorias que foram vendidas, certo? Ao passo que essas empresas de inventário periódico, elas não vão adotar esse tipo de, né, ficha de estoque. Ela vai apurar isso aí no final do período, certo? E como é que vão funcionar, como é que vai funcionar aí essas fichas de estoque? Essas fichas de estoques vão ser mais ou menos isso aqui, ó. Você vai ter uma ficha assim, certo? Que aqui a gente vai ter a entrada, ó, nessa primeira, a entrada de mercadoria, a saída e o saldo. Aqui a gente vai colocar a quantidade que entrou, o custo e o total. Aqui, se saiu alguma coisa, a gente vai colocar a quantidade, o custo e o total. Aqui no saldo, a quantidade, o custo e o total, certo? É isso aí. Então, o que é que acontece? Quando você vai ter essas fichas de estoques, aí você, né, vamos supor que você pegou aqui e tinha, né, tinha um estoque. Inicialmente, você tinha um estoque inicial de 40 unidades ao custo unitário de 6. Portanto, você tinha um custo total de 240. Isso era o estoque inicial que você tinha de mercadorias e vamos supor que aí você comprou. Você comprou. Quando você comprou, você vai registrar onde? Na entrada. Compramos mais, vamos supor, compramos mais 100 unidades. 100 unidades ao custo de 8. 100 unidades ao custo de 8 vai dar quanto? Vai dar 800. Não houve saída, beleza. Aí agora, o que é que você vai ter? Você tinha 40 unidades a 6 valendo 250, agora você continua tendo 40 unidades a 6 valendo 240, mas agora você tem mais 100 unidades a 8, valendo quanto? Valendo 800. Certo? Beleza, Silvio. E aí agora, vamos supor que você tenha que vender, né? Vamos supor que você tenha que vender 50 unidades de produto. 50 unidades de produto. Se você tem que vender 50 unidades de produto, você diria assim, e agora, Silvio, ele tem ficha de estoque, tudo bem. Mas como é? Ele tem 140 de preço de 2 entradas. Ele teve uma entrada de 6 e uma entrada de 8. Como é agora que ele vai vender? Ele tem ficha de estoque, tudo bem. Aí tem que ver, pessoal, o método utilizado. A gente vai ter alguns métodos, né? E aí a gente vai comentar tudo sobre eles aí. A gente tem um método que é chamado o método PEPs. Esse método PEPs significa o primeiro que entra é o primeiro que sai. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Como assim, Silvio? Quer dizer, quando você for dar saídas aqui, ó, você for dar saída, vai haver uma venda. Venda. Ó, teve uma compra e agora vai ter uma venda de 50 unidades. Venda de 50 unidades. Comprou 100 e vendeu 50 unidades. 50 unidades, vamos supor que vendeu a 12. Aí quando vender essas 50 unidades, se o método adotado for o PEPs, primeiro que entra ou primeiro que sai, você vai tirar primeiro de onde? Você vai tirar primeiro daquele ali. Ah, certo. Então, como aqui foi saída, eu vou tirar primeiro todos aqueles ali, ó. Vou tirar 40 dali, 40 quanto, Silvio? Ah, vendeu a 12. Esse preço de venda só vai interessar para o lucro. Na ficha de estoque você tem que dar saída com o custo que você teve.
Então 40 a 6 vai sair aqui 240, mas vendeu 50. Desses 50, os 10 vão ser a quanto? A 8. 10 a 8 vai valer 80. Perfeito. Aí após isso aí, você vai ter um estoque final de quanto? Aí nós vamos ter um estoque final. Aqueles 40 saíram todos, a gente ficou com um estoque final de 90 a 8, que vai dar 720. Certo? Então, PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. A gente tirou todo de onde? A gente tirou todo daquela primeira entrada ali. Todo dos 40 que tinham entrado, né, na primeira aquisição. E como era 50, os 10 a gente tirou daquela segunda entrada. Ah, Silvio, teria um outro método de controle de estoque? Teria sim. Esse é o PEPs. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Depois a gente vai ver as consequências disso aí. E qual seria o outro método, Silvio? A gente poderia ter um outro método chamado de método WEPs. Né? Como seria esse método WEPs? O WEPs é o último que entra é o primeiro que sai. Aí o que era que iria mudar se fosse o WEPs? Se fosse o WEPs aqui, Silvio, iria mudar. Iria. Porque primeiro, ó, o último que entra é o primeiro que sai. Se o último que entra é o primeiro que sai, a gente ia dar saída o quê? Nos últimos que entraram. Então a gente ia dar saída todos 50 aqui a 8. Todos 50 a 8, que 8 vezes 5, 40, 400. Ah, certo. E aí a gente iria ficar com um estoque final de 40 a 6, dando 240, e de 50 a 8, dando 400. Mudou tudo, né? Então aí é um outro método. A gente tem o PEPs, primeiro que entra é o primeiro que sai. Agora o WEPs, o último que entrou, a última entrada é o primeiro que você dá a saída. O último que entra é o primeiro que sai. Perfeito. Mas também, né, a gente poderia ter um outro método. E qual é o outro método, Silvio? A gente poderia ter a chamada média ponderada. Média ponderada, você não iria dar a saída nem pelas primeiras entradas, nem pelas últimas entradas. Você ia achar o valor de uma média. Como assim? Não entendi. Vamos supor que fosse pela média ponderada. Vamos ver aí como é esse controle aí se fosse pela média ponderada. Se fosse pela média ponderada, toda vez que você fizesse a aquisição pelo um valor diferente que você tinha no estoque, você logo automaticamente você achava uma média, certo? Como assim, Silvio? Você pegou, adquiriu essas mercadorias, ó, 100 unidades, você tinha 40 unidades a 6, 240. Adquiriu 100 unidades a 8, 800. Aí, como você fez uma aquisição por um custo diferente do estoque, aí você acha uma média, você já vai ficar com um estoque ali com um valor médio. Como assim? Você ia pegar aqui, ó, 140, e aqui vai dar quanto? 1040. Você vai dividir 1040 por 140, e o que você for dar a saída, você vai dar saída nesse valor. Ah, certo, então vamos lá, né? Vamos aqui, ó, 1040 dividido por 140, isso vai ser igual a 7,42. Deu exato? Não tem problema. Aí quer dizer, aí quando você vai vender 50 unidades, quando você vai vender 50 unidades, você vai vender 50 unidades com esse valor da média. Não é nem do primeiro que entrou, nem do último que entrou. É o valor da média ponderada, certo? Então você vai vender 50 unidades a quanto? A 7,428, só para a gente achar um resultado mais aproximado aí, 7,428 vezes 50, isso vai me dar 371, certo? Ponto 4, e o que é que vai ficar lá? 90, e vai ser 90 com esse valor aí da diferença, 1040 menos 371,4, isso vai ser igual a 668,6, né? Pronto, é isso aí. Então a gente viu 3 métodos aqui. Método PEPs, primeiro que entra é o primeiro que sai. Método WEPs e a média ponderada. Ou seja, não é nem da primeira entrada nem da última entrada. A gente acha um valor da média,
certo? E aí todas as saídas que a gente for dando aqui, a gente vai dando saída com que valor? Com o valor que a gente achou a média. Aí se você tiver uma entrada por um valor diferente daquela média, a gente vai e calcula uma nova média, certo? Então nós vimos aí o PEPs, o EPS e a média ponderada. Claro, a gente vai fazer, só quis aqui que você tivesse uma noção dessa coisa, dessa ficha de estoque. A gente pode ter o preço específico. O preço específico normalmente a gente usa muito para bens que você tem valores específicos, por exemplo, carro. Carro você não tem, você tem determinados carros com determinadas características, tem um que tem airbag, 4 portas, aquele tipo de coisa. Unidades imobiliárias, tem preço específico para cada uma, 203, 508. Mas normalmente, esses produtos altamente, que você troca o tempo todo, aí você pode usar a média ponderada, o PEPs ou o EPS, certo? Beleza. A gente vai ver que a legislação do imposto de renda, a legislação comercial, os pronunciamentos não aceitam o método EPS. A gente vai mostrar aí por quê. Mas vamos lá, falamos aí desses 3 métodos. Eu quero pegar aqui um exercício mais detalhado aí para a gente fazer. Operações com mercadorias, Mercadorias são os bens que empresas comerciais adquirem com a finalidade de revender, sem industrializar. Se fosse industrializar, não seria mercadoria. E está aí justamente a diferença entre mercadoria e produto. Produto você produziu, mercadoria você comprou com a finalidade de quê? De revender sem industrializar. São revendidas da mesma forma como foram adquiridas. Apurar o resultado com mercadoria RCM corresponde de verificar se houve lucro ou houve prejuízo. RCM, resultado com mercadoria. Aí, o resultado com mercadoria é obtido pela diferença entre vendas menos o quê? Menos o CMV. As vendas são facilmente calculáveis, através do somatório das notas fiscais de venda. Entretanto, os custos da mercadoria vendida, o CMV, é o que dá mais trabalho. Não é obtido facilmente, tendo em vista que, na maioria das vezes, trata-se de mercadorias adquiridas de diversos fornecedores, em diversas épocas, por diversos preços. Então nós temos aí que o CMV é igual ao estoque inicial, mais compras, ali é compras líquidas, menos estoque final. Ou nas empresas que adotam o sistema de inventário permanente através do saldo da conta de CMV. A gente tem um saldo específico dessa conta de CMV, nas empresas que adotam um sistema de inventário permanente. Tipo de inventário e forma de apuração do lucro, nós temos o inventário periódico e o inventário permanente. Inventário periódico, este é um sistema mais simplificado, no qual é realizado uma contagem física do estoque no encerramento do exercício. Ele é adotado quando a empresa não deseja ou não tem condições de manter fichas de controle de estoque. Pessoal, vem comigo. Hoje, sistema informatizado, você ter esse tipo de controle permanente é muito fácil, Então isso aqui para mim é uma das coisas, inventário periódico, uma das coisas, para alinhar concurseiro, ter essas duas formas aí, a gente vai ver até sistema contamista, tudo isso, porque na realidade hoje todas as empresas, pode ser uma biboquinha, tem condições de ter um controle permanente de estoque, certo? Que isso antigamente era só para as grandes empresas, hoje qualquer computadorzinho aí faz isso aí. Atualizada para cada tipo de mercadoria. O valor do estoque final será conhecido extracontabilmente. As empresas que adotam um sistema de inventário periódico, ele não sabe a todo momento o valor de quê? Do estoque final. Isso vai ser apurado ao final do período. O método pressupõe a adoção de 3 contas básicas aí, compras, registros, ingressos do estoque na empresa, é conta de resultado debitada pelo valor das compras, já descontado o ICMS, a gente vai comentar. Mercadorias e estoques. É uma conta patrimonial representativa do valor do estoque. Nesse sistema, somente será atualizada ao final de cada período. Ele não recebe lançamento no sistema de inventário periódico. Ele vai ficar lá estagnado, essa conta estoque, vai recebendo compra, abatimento sobre compra, tudo, ela fica estagnada. Aí ela só vai com o valor do estoque inicial dela. Aí quando chegar no final, que vai apurar o resultado, aí o saldo inicial dela vai para o CMV, e o estoque final volta para ela, que vai ser o estoque inicial do período subsequente. A gente mostra isso aí. No sistema de inventário periódico, seu saldo fica inalterado durante todo o período, até que se proceda a nova contagem física dos estoques. Vendas é a conta de receita, registra crédito o valor das vendas brutas no período. São utilizadas 2 formas básicas, RCM é vendas menos CMV, um roteiro para a correta contabilização do sistema de inventário periódico. CMV e RCM devem ser utilizados apenas quando da apuração das contas do resultado.
Saldo devedor de compra deve ser transferido para o CMV ao final do período. Então, isso aqui é o procedimento, né, que a gente vai ter aí. Olha só. Então, quando o sistema é o sistema de inventário periódico, aí o que é que acontece? O sistema de inventário periódico, aí nós temos lá o estoque. Essa conta de estoque de mercadoria, ela vai representar o quê? O estoque inicial. Só que o estoque inicial estava lá com o valor de 500 mil, certo? Aí você comprou mercadoria, houve compras, comprou mercadoria no valor de 300 mil, houve, né, devolução de compras, houve, só para você entender como é que funciona isso aí, devolução de compras no valor de 50 mil, abatimento sobre compras no valor de 5 mil, a gente vai estudar devolução, abatimentos, mas só para a gente ver que ela é toda desdobrada, né? Aí beleza, né? Aí você tem, né? Aí tem essas contas e você teve vendas no período totalizaram aí, né, vamos supor 600 mil. Ok, aí como é, isso aqui é o sistema de inventário periódico, como é que é feito aí? Aí pessoal, quando chega, aí você não mexeu nada em quem? Em CMV nem RCM, certo? Aí quando chegar no final do período, você vai pegar aqui, ó, apurar o custo da mercadoria vendida. Como é que você apura o custo da mercadoria vendida? Estoque inicial. Estoque inicial. Esse estoque aqui ficou com valor estagnado desde o início do período. Esse é o estoque inicial. Então você vai zerar aqui 500 mil e vai trazer esse saldo aqui para o CMV. Estoque inicial. Mais compras líquidas. Compras líquidas eu tenho que trazer para aqui. Só que aqui você não tem compras líquidas, você tem compras. Ah, certo. Então essas devoluções de compra você vai encerrar, ó, para aqui, para compras, devolução de compras, abatimento sobre compras. E isso vai ser tudo utilizado para quê? Para você achar o valor das compras líquidas, 245 mil. De posse desse valor das compras líquidas, essa conta é encerrada, ó, estoque inicial mais compras líquidas. Então você vai jogar aqui compras líquidas, 245 mil, você acreditou, isso é uma perna do lançamento, o outro vem para onde? Para o CMV, 245 mil. Ah, certo, Silvio, já vi como foi, ó. O estoque inicial veio daqui, zerou, né? Eu creditei aqui, debitei aqui, mais o valor das compras líquidas, encerrei isso aqui tudo, devolução de compra, abatimento sobre compra, frete sobre compra, todas aquelas variações de compra, eu encerrei tudo para apurar o valor das compras líquidas. Perfeito. Aí está lá no CMV, que eu abri no final do período. Estoque inicial, mais compras líquidas. Aí eu preciso de quem? Do estoque final. Aí o estoque final, eu mando contar o estoque final. Aí o cidadão vai contra o estoque final e diz que o estoque final, né, ele tem 400 mil no estoque final. Tem 400 mil de mercadoria no estoque final. Lançamento tem que ter duas pontas, débito e crédito. Você tem que ter 400 mil no estoque final. Eu vou botar aqui, ó, 400 mil, estoque final, lançamento 4. E a contrapartida disso aqui vai vir para aqui, ó, para o estoque, ó, que é o estoque final. 400 mil, lançamento 4. Aí beleza, aí você vai achar o valor do CMV. CMV foi estoque inicial, mais compras líquidas e estoque final. 500 mais 245, 745, menos 400, 345 foi o valor do CMV, certo? Vendas foi 600 mil, eu acho agora o valor de quem? Do RCM, do resultado com mercadoria, ou do lucro. Eu vou botar, ó, encerrar venda, 600 mil, lançamento 5 vem para aqui, 600 mil. E CMV 345 mil, lançamento 6, vem para aqui. Certo? E aí eu acho que o lucro foi de quanto? De 255 mil. Certo? Então é tudo desdobrado. Eu quero que você entenda isso aqui, ó. Você criou a conta compras, criou a conta devolução de compras e abatimento sobre compras. No final, isso aqui tudo fez com que você achasse o valor das compras líquidas, que foi quanto? Foi 245, né? 245. Beleza. Aí você achou o valor dessas compras líquidas, jogou o valor dessas compras líquidas para onde? Para aqui, né? 245.
o estoque inicial que você tinha, 500 mil, você creditou aqui e debitou aqui. E esse estoque final, os 400 mil, foi apurado extra contábil. Esse estoque final aqui, que está aqui 400 mil, que é o estoque final desse exercício, ele vai ser o estoque inicial do próximo exercício. Aí no próximo exercício, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar estagnado. Beleza? Então, tranquilo, né? Não temos aí problema nenhum na situação. Ok. Ah, Silvio, e se fosse, né? Se fosse num sistema, né, de você ter o inventário permanente. O inventário permanente a gente ia lançar isso aqui e aqui. A gente ia lançar isso aqui e aqui. A gente ia lançar isso aqui, tudo aonde? Tudo em estoque. Não ia fazer esse desdobramento em compra, devolução de compra, abatimento sobre compra e frete sobre compra. Põe uma coisa na sua cabeça, essas contas são específicas de quê? Desse método, desse sistema de inventário periódico. Então, nesse sistema de inventário periódico, a gente desdobra tudo, aí depois a gente acha o valor das compras líquidas e o CMV, ó como é que é achado o CMV. A gente traz o saldo do estoque inicial, que é aquela conta que ficou estagnada, pega o saldo de compras líquidas que a gente calculou e manda calcular extracontabilmente o valor do estoque final. Beleza. Ok, né? Então, ele vem aí, mercado de estoque é uma conta patrimonial representativa do valor dos estoques. Nesse sistema somente será atualizada ao final de cada período, quando você apura o quê? O estoque final. No início do exercício seguinte, apresenta como um saldo do estoque inicial. O estoque final desse exercício foi o inicial do próximo, como nós vimos ali. No sistema de inventário periódico, seu saldo fica inalterado durante todo o período. Você só mexe com ele quando? No final do exercício. Você vai encerrar para apurar o CMV e pega o saldo do estoque final e joga lá. Até que se proceda a nova contagem dos estoques. Venda é uma conta de receita, registra crédito o valor das vendas brutas do período. São utilizadas duas formas básicas aí, né? Venda mesmo CMV. CMV e RCM devem ser utilizados apenas quando da apuração do resultado. Não foi isso que nós fizemos aqui? Inventário periódico, apenas na apuração do resultado. O saldo devedor de compras deve ser transferido para quem? Para o CMV no final do período. E a gente viu que é o saldo devedor de compras líquidas, que todas aquelas outras contas a gente jogou lá para apurar o valor das compras líquidas. Transferir o estoque inicial de mercadoria para o CMV, a gente fez. Observe que será então lançado a débito na conta do CMV o estoque inicial do período e o somatório das compras realizadas. Aqui eu estou traduzindo o que eu mostrei lá no lançamento. A este valor, estoque inicial mais compras, dá-se o nome total de quê? De mercadoria disponível para venda. A realização do inventário, contagem física do estoque final, relacionada aos valores encontrados no livro próprio. O valor encontrado em estoque final deverá ser debitado em mercadorias, que vai ser o estoque inicial do próximo, né? Estoque final desse é o estoque inicial do próximo que vai permanecer inalterado, e creditado aonde? E creditado em CMV. Esta é a aplicação da fórmula, CMV igual estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Perfeito. Pela fórmula acima, vemos que a conta CMV será debitada pela disponibilidade para venda e creditada pelo valor do estoque final. Transferir o valor total de vendas para a conta de RCM, nós fizemos para a apuração do resultado, e transferir o CMV para a RCM. Repare que a conta RCM fica com o valor conforme a forma abaixo. Vai ser, RCM vai ser venda de um lado e CMV do outro. Aquele razonete vai ficar com isso aí. Exemplo, vamos ver aí agora, né? Um exemplo, e esse exemplo aí a gente já vai fazer pelo sistema de inventário permanente, né? A gente vai fazer e utilizando aqueles métodos aqui para a gente ver algumas observações. Que o método permanente é esse método que utiliza as fichas de estoque, né? Nesse método aqui a gente vai ver que a gente não precisa de apurar a CMV extracontabilmente, de mandar ninguém contar no final do período. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui agora. Certo? Beleza, né? Então vamos pegar aqui uma canetinha vermelha, para a gente fazer isso aí. Primeiro, ó, isso é uma ficha de controle de estoque, essa está mais bonita do que aquela que eu desenhei, né? Aqui a data, quantidade, valor unitário, valor total, saídas e saldos. Perfeito. Primeiro lançamento, aquisição de 10 peças a R$5 cada. Então você adquiriu, adquiriu 10 peças, quantidade de 10 peças, a R$5 cada, totalizando quanto? 50. Houve saída? Não. Ah, Silvio, você está fazendo por qual? Eu tenho que saber, né? Vamos primeiro fazer através do método PEPs. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, você comprou 10 a 5,50, não tinha saldo inicial nenhum, ficou com quanto, Silvio?
ficou com 10 unidades, a 5, valendo quanto? Valendo 50. Perfeito. Aí ele me fala a aquisição de mais 10 peças a 7 cada. Adquiriu mais 10 peças, entradas, né? A 7 cada, vai dar 70. Beleza, não houve saída. E aí ficamos com, né, o saldo. Ficamos 10 a 5 valendo 50 e ficamos com 10 a 7 valendo 70. Né? Ficou pequenininho ali. Beleza. Aí ele me disse que houve venda de 12 unidades a 10 cada. Venda de 10 unidades. Eu tenho dois valores que entraram. Entrou um de 5 e um de 7. E agora eu tenho que saber isso aqui, ó. Eu tenho que saber o método qual foi. E o método foi o método PEPs. Então o que é que faz significar? Vendeu 12 unidades. É em entrada? Não, Silvio, é aqui em saída. Vendeu 12. Não foi 12 que ele falou que vendeu? Venda de 12 unidades a 10. Eu vou dar saída a 10 aqui na minha ficha de estoque? Não. A ficha de estoque eu vou dar saída no meu custo. Então vendeu 12 unidades. PEPs, primeiro que entra. Eu vou tirar primeiro da primeira que entrou. A 5, 10 a 5. Então eu vou tirar 10 unidades a 5. 10 unidades. 10 unidades. 10 unidades a 5, que dá 10 unidades a 5, que vai dar 50, e mais 2 unidades a 7, que vai dar 14, certo? 10 unidades a 5, 50, e 2 unidades a 7, 14. Beleza, depois que você tirou isso aí, o que é que significa? Aquelas primeiras ali de 5 foram todas saídas, né? E as 10 outras de 7 já saíram 2, ficaram somente 8 unidades a 7, que vão valer quanto? 56. Perfeito. Aí tivemos mais aquisição de 10 peças a 8. Adquirimos mais 10 unidades a 8. 10 a 8 valendo quanto? Valendo 80. Aí não houve saída. E depois que você adquiriu 10 a 8 valendo 80, como foi que ficou a sua situação? Você ficou com 8 unidades a 7 valendo 56 e ficou com 10 unidades a 8. Valendo quanto? Valendo 80, né? Com custo de 80. 10 unidades a 8, 80. Perfeito. Ó. Agora, venda de 15 unidades a 10. Vendeu 15 unidades a 10 cada. Aí você tem que olhar qual é o método PEPs, 15 unidades. Você vai tirar primeiro de onde? Do primeiro que entrou. Certo, então não é entrada. A gente vai tirar a primeira aqui, das primeiras que entraram, vamos tirar 15 unidades. Então nós vamos tirar 8 unidades daquela de 7. 8 de 7 vai dar quanto? Vai dar 56. Perfeito. E nós vamos tirar 7 dessas de baixo. 7 unidades, né? Dessas que foram a quanto? A 8, né? Foram a 8, ó. 10 unidades a 8. Que vai dar quanto? 8 vezes 7, 56. 7 vezes 8, 56 também. E depois que você vendeu essas 7 unidades, sobraram o quê? Sobraram 3 unidades. 3 unidades a 8, que vai dar 24. Certo? Então aí a gente fez a ficha de estoque. Essa ficha de estoque vendeu 15 peças, adotando o método PEPs. E aí o que é que a gente tem que ver, pessoal? Algumas informações. Essa linha aqui, ó, essa linha que nós temos aqui, ó, de saída, essa parte aqui, vai me dar justamente o CMV. E esse saldo total aqui, o final, né, na última linha aqui, vai me dar o quê? Vai me dar o estoque final, certo? O CMV aqui vai ser o valor total, né? Como assim, Silvio? Essa venda aqui, ela teve um CMV, teve. O CMV daquela venda ali foi 64. O CMV dessa venda aqui foi quanto? 56 com 56 deu 112. Então significa que o CMV do período foi quanto? Foi 176. Né? A primeira venda teve um custo de mercadoria vendida de 64, a segunda de 112, 176. E o estoque final? O estoque final é a última linha, né? O estoque final que foi que sobraram aqui 3 unidades a 8, valendo quanto? Valendo 24. Certo? Aqui nós temos o valor do estoque final e aqui nós temos o valor do CMV
Isso pelo método PEPS. Aí você vai me perguntar, ô Silvio, e para que é que vai servir essa coisa aqui, quando ele fala que vendeu 12 unidades a 10? Venda de 12 unidades a 10, que vai dar 120, isso é para você apurar o lucro. A venda 1, a receita de venda foi 120. A venda 2 vendeu 15 unidades a 10, que deu quanto? 150. Então isso significa que o total das vendas, a receita de vendas foi quanto? 270. Então se você quiser apurar o lucro, vai ser essa receita de vendas menos quem? Menos o custo da mercadoria vendida. Beleza? A gente dá uma paradinha e volta para fazer essa ficha de estoque pelo método EPS, pelo método custo médio, você tem que entender essa zorra aí. Até o próximo bloco.